Por causa da separação que havia entre nós e Deus, era necessário um sacerdote que fazia o intermédio entre nós e Deus. Quando Cristo veio, o véu foi rasgado, nós sabemos, Cristo, entre outras coisas, proporcionou a mim e a você um acesso direto ao Santo dos Santos, um acesso direto a Deus. E não apenas isso, agora o Espírito Santo, Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele habita em mim e habita em você. E é por isso que a gente diz que existe um sacerdócio universal. Você pode dizer isso comigo? Sacerdócio universal. Diga, todos os crentes são sacerdotes diante de Deus. O que significa isso, irmãos? Que agora todos nós temos um acesso direto a Deus. O Espírito Santo está dentro de nós, operando, nos renovando, nos transformando, nos guiando, nos influenciando para as coisas do céu. Quando a gente olha então a Bíblia, nós vamos ver que essa ação do Espírito Santo, ela é essencial na nossa vida. Nós já dissemos aqui, que se não fosse a ação do Espírito Santo, não haveria sequer cristianismo. Não haveriam igrejas vivas, vibrantes, não haveriam novas conversões, porque é o Espírito Santo que opera o convencimento. João 16 diz isso, João 16:8, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Só que durante muito tempo a igreja meio que deixou de lado esse assunto. A gente falou bastante de Jesus, e devemos falar mesmo. Falamos muito sobre Deus, mas deixamos de lado o Espírito Santo. E não há uma vida espiritual, saudável, equilibrada, vibrante, profética, se nós não soubermos nos relacionar adequadamente com o Espírito Santo. Eu já disse aqui e repito, que a maioria dos grandes problemas e inquietações que vivemos, escute isso, a maioria dos problemas e inquietações que vivemos, a maioria dos pecados que nos derrubam, a maioria dos vícios que nos aprisionam, a maioria das grosserias que ainda persistem nos acompanhar da velha natureza, a maioria dos problemas das igrejas, das famílias, seriam resolvidos se nós vivêssemos a plenitude do Espírito Santo. A maioria, querido, eu falo isso para você com convicção bíblica, porque é Ele que nos convence, é uma mudança de dentro para fora. A igreja não ia precisar ficar te convencendo tanto, a igreja não ia precisar ficar gastando tanto tempo ensinando maridos a serem maridos, se a ação do Espírito Santo estivesse acontecendo, esposas serem esposas, filhos serem filhos, servos serem servos, porque a Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então eu posso dizer para você, que o que mais nós precisamos é de uma vida vibrante, cheia da plenitude do Espírito Santo. Isso é a maior necessidade da igreja, é a maior necessidade das famílias. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta nós ficarmos dizendo que nós temos acesso a Deus, que nós temos intimidade com Deus e tal, e não há poder na nossa vida. Não há poder para mudar nem a nossa vida. Como que nós vamos mudar a vida das outras pessoas? Então o Espírito Santo, essa vida cheia do Espírito Santo, que é um mandamento, eu disse isso aqui, e é um mandamento para todos. Para quem que eu disse? Para quem, irmãos? É para mim? Sim ou não? Também é para você? Sim ou não? É para você também. Porque Efésios 5,18 diz, mas sejam cheios do Espírito
Santo. Em outra versão diz assim: mas enchei-vos. Enchei, imperativo. Enchei-vos, plural, para todos. Enchei-vos do Espírito Santo. E é um verbo no imperativo contínuo. Ou seja, a salvação, ela só acontece uma vez. Embora a pessoa possa, acreditamos biblicamente nisso, eu não vou entrar na discussão de doutrina, de eleição e tal, mas biblicamente eu acredito que as pessoas, elas saem da presença de Deus do caminho da salvação. Mas a salvação, ela acontece uma vez na nossa vida. Às vezes a pessoa se reconcilia com Cristo, volta para o caminho da verdade. Mas a salvação é uma vez. Quando nós somos salvos em Cristo, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13 em diante, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Há o selo do Espírito Santo sobre nós. A Bíblia diz que Deus coloca um selo, um emblema de propriedade sobre mim e sobre você. O Espírito Santo vem habitar em nós. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, 1 Coríntios 6, 19, tudo diz isso. Que quando eu entrego a minha vida a Cristo, Deus faz vir sobre mim o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem habitar sobre mim, ponto. Só que a Bíblia diz que a partir desse momento da habitação definitiva do Espírito Santo, a Bíblia nos chama ainda a ter dois outros tipos de relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Um que vai acontecer uma única vez de novo, o batismo com o Espírito Santo. É uma vez. Nós seremos batizados com o Espírito Santo uma vez. Só que também a Bíblia fala do enchimento do Espírito Santo. Se você olhar o livro de Atos, você vai ver que o batismo lá do Pentecoste aconteceu quantas vezes? Uma. Agora, quantas vezes no livro de Atos você vai ver as pessoas sendo cheias do Espírito Santo? Muitas vezes. Por isso que Paulo chega em Efésios 5,18 e diz: sejam cheios. O que é que nós temos com isso? Que embora o batismo com o Espírito Santo seja uma vez e nos reveste de poder, eu vou falar um pouco sobre isso hoje, o enchimento, a plenitude do Espírito Santo, Deus quer que você busque diariamente. Seja cheio hoje, seja cheio amanhã, seja cheio de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até Cristo voltar. Essa é a base de uma vida espiritual saudável, profética, sobrenatural. E essa ação do Espírito Santo, irmãos, é para todos nós. Para quem é? Me ajuda? Para que não fique dúvida. É para todos nós. Pastor, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo, a minha vida ainda não está cheia do Espírito Santo. Como é que está? Você é salvo, fique em paz com isso. Se você entregou sua vida a Cristo e você nasceu de novo, você é salvo. E se você decidir ficar assim, não buscar o enchimento do Espírito Santo, não buscar o batismo do Espírito Santo, você não vai perder sua salvação. Só que, irmãos, entenda bem, se o próprio Cristo disse que nos batizaria com o Espírito, o Aziel leu aqui. Quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem que entender que pelo menos existem 3 elementos. Que é o que vai ser batizado, nós. O segundo é o que batiza. E quem nos batiza é o próprio Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8, está escrito, João Batista disse assim: olha, eu batizo vocês com água para arrependimento de pecados, mas vem um após mim, do qual eu não sou digno sequer de desatar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você pode dizer amém por isso? Quem vai nos batizar? Jesus. Porque o Espírito Santo, eu li aqui um texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. A vinda do Espírito Santo é uma promessa
promessa do Pai para mim e para você. Olha como muitas vezes nós não damos atenção a isso, porque às vezes a gente está tão atento às promessas que Deus nos fez, mas a vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, é uma das promessas mais extraordinárias que a Bíblia fez para nós. Por quê? Porque é por meio do Espírito Santo que nós vamos ter acesso a realidades sobrenaturais que nós nunca teríamos acesso. Imagina, quantos aqui já usaram um computador na vida? Quantos já usaram um computador? Você sabe que um computador, de forma muito leiga, o computador ele é formado pelo menos de duas, vou colocar assim, duas partes. Uma parte física, que a gente chama de quê? Como é que a gente chama? Hardware. A parte física. O monitor, o teclado, o mouse. As partes internas, uma memória, um disco, sei lá, tem toda uma parte física. Só que aquela parte física, para que ela funcione, para que o computador atinja o propósito para o qual ele foi criado, o computador precisa de uma parte que não é física. Como é que a gente chama essa parte? Software. É o Windows que você usa? É o pacote Office que você usa, que vai dar acesso para você, por exemplo, à internet, é um aplicativo e tal, é igual um celular. Tem um monte de aplicativo que não é físico. Juntando essas duas coisas, o computador, o celular, ele cumpre o seu propósito, assim é a nossa vida. Existe uma parte física da nossa vida, mecânica, rotineira, mas Deus disse que colocaria algo em nós imaterial, que nos permitiria ter acesso a realidades que só o físico não teria como. E essa parte se chama Espírito Santo. E irmãos, volto a dizer, se você decidir viver uma vida sem o enchimento do Espírito Santo, está tudo bem, é a sua decisão. Entenda que como pastor dessa igreja, eu estou te motivando a uma outra realidade. Eu estou te incentivando a viver uma vida espiritual vibrante, profética, sobrenatural, acessando as realidades do céu, do que Deus está fazendo. É isso que eu quero para você. E o bom, sabe o que é? É que para todos nós está disponível. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade que Deus não faz acepção de pessoas para salvação. É verdade, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas para entregar suas bênçãos e dádivas. É verdade. Mas, biblicamente, há uma grande diferença entre dois tipos de pessoas na Bíblia. O texto de Isaías capítulo 44 que eu pedi para você ler, ele vai demonstrar dois tipos de pessoas, e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Esses dias eu te falei, você sabe, eu estava com dengue, e eu passei muito mal, passei uma semana ou mais praticamente sem comer, e muitas vezes eu orei dizendo assim: Senhor, eu queria sentir fome de qualquer coisa, e eu não tinha vontade de comer. Tudo que eu pensava em comer, eu ficava com vontade de vomitar. E eu falava assim: puxa, eu queria tanto sentir fome de alguma coisa, queria pensar em alguma coisa, me dá vontade de comer. Às vezes eu colocava uma coisa, amargava. E aí às vezes eu pensava em algo assim, um dia eu falei assim, eu acho que, pronto, quando eu já estava melhorando. Eu falei assim, eu estou com vontade de comer uma pizza. Aí eu falei, vou comer uns 4 pedaços de pizza, que já tem um monte de dia que eu não como. Para eu comer foi um desafio danado. Porque se você não está com fome, se você não sente vontade de comer, você vai comer? Não vai. Vamos ler o texto de Isaías 44, versículo 3. Olha o que diz o texto. Pois eu derramarei, Isaías 44, 3. Quantos acharam aí? Diga amém. Pois eu derramarei água na terra sedenta, e torrentes de água na terra seca. Aí ele continua,
eu derramarei o meu espírito sobre a sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Irmãos, entendam uma coisa. Esse texto, ele vai trazer um segredo muito simples para todos nós. Isaías 44 também está falando sobre o derramar do Espírito Santo, sobre Deus derramar algo mais sobre nós. Só que o texto é claro em dizer que Ele vai derramar a água, e a gente sabe que a água na Bíblia é uma das simbologias aplicáveis ao Espírito Santo. Ele está dizendo que vai derramar água sobre toda a terra. É isso que está escrito no texto, irmãos? Sim ou não? Não está. Ele está dizendo que vai derramar água sobre a terra seca, sedenta. O que isso significa? Que Deus não vai derramar o seu Espírito onde não houver fome, sede, desejo por Ele. A gente fala tanto de avivamento, como se o avivamento, uma hora a gente acordasse e falasse: uau, chegou o avivamento. Não vai acontecer assim, embora Deus possa fazer assim. Mas Deus, Ele não vai contra a palavra. Quando aconteceu Atos 2, que se Deus permitir eu vou finalizar essas ministrações na próxima quinta. Em Atos 2, estavam todos reunidos. Fazendo o quê? Esperando o cumprimento de uma promessa. Eles estavam lá. Só que o interessante, sabe o que é? Que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que aproximadamente 500 pessoas estiveram conversando com Cristo. Quantas pessoas? Aproximadamente, quantas, me ajuda? 500 pessoas. Para essas 500 pessoas, Cristo disse: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, porque vai se cumprir a promessa do meu Pai. Só que em Atos 2, quando acontece, quantas pessoas aproximadamente tinham lá? Quantas? 120. Quantas 120? 120. Ué, mas espera aí. Quantas aproximadamente ouviram? Quantas estavam lá? Cadê as 380? Onde elas estão? O que fazem? Do que vivem? Onde trabalham? Isso é uma representação do que é hoje na igreja. A promessa é para todos. Deus quer derramar sobre nós o Espírito Santo. Para todos nós. Muita gente fala: não, pastor, mas isso não é para mim. É para você sim. Você pode não desejar, mas é para você. É para todos os filhos. É para todos. Eu estou batendo essa tecla de propósito, porque a gente precisa, irmão. A verdade é que liberta. E tem muita gente vivendo uma vida espiritual capenga. Uma vida espiritual totalmente rotineira, mecânica. Por quê? Porque acha que essas coisas é só para um conjunto de pessoas escolhidos. Não, é para todos nós. E eu disse: Deus não faz acepção de pessoas quanto às suas bênçãos, mas Deus faz acepção de pessoas quando o assunto é desejo pela presença. O texto está dizendo: eu vou derramar o meu Espírito sobre os que tiverem sede, fome, desejo. Assim é o avivamento. O avivamento vai acontecer, sabe quando? Quando eu começar a desejar o avivamento, você desejar, meu amigo ali atrás desejar, o outro desejar, todo mundo desejando o avivamento, vivendo a plenitude do Espírito Santo. Aí daqui a pouco está todo mundo cheio do Espírito Santo, e as realidades do céu acontecendo. Isso é o que Deus desenhou para todos nós, irmãos. É o Espírito Santo que nos influencia para as coisas de Deus. A Bíblia diz: andem no Espírito, e vocês não cumprirão os desejos da carne. Opa! Adianta, irmãos, a igreja fica só nos ensinando a ter uma série de bênçãos e a nossa vida espiritual acabando em franco declínio. Não adianta, irmãos. Você acha que eu não quero que você seja abençoado? Eu quero demais.
Só que eu não vou ficar passando band-aid em câncer. Não é isso para o que Deus nos chamou. Não adianta você ficar andando num carrão top e seu casamento está acabado. Não adianta você trabalhar num lugar top e você não consegue dormir. Você não consegue parar de ver um negócio de pornografia. Você não consegue parar de mentir. O desejo da carne está aí aflorando. Isso é o quê? Evidência da falta de plenitude do Espírito Santo. Você gostaria que... Eu não gostaria se eu tivesse com uma doença séria e o médico chegasse lá e falasse assim: toma aqui esse remedinho aqui só para... Aí anos depois eu vou lá e falo: não tem mais o que fazer. Ué, mas como assim, doutor? É porque eu não quis te falar na época, eu fiquei só te dando um paliativo. Ué, mas nós não vamos fazer isso. Há uma realidade, irmão, sobrenatural, disponível. Qual foi a palavra que eu disse? Disponível para todos nós. Pastor, como é que começa isso que o senhor está falando? Atos capítulo 2, versículo 38. Quando aconteceu o Pentecostes, entenda isso. Quando aconteceu o Pentecostes, e eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que Jerusalém estava cheia de pessoas, muito cheia. A cidade estava cheia de gente de todos os lugares do mundo. E eles começaram a ver aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, e eles acharam que eles estavam bêbados. E a Bíblia diz que era 9 horas da manhã. E eles começaram a zombar deles, achando que eles estavam bêbados. Aí Pedro toma a palavra e vai fazer aquela primeira pregação, depois do enchimento do Espírito Santo. E Pedro começa a pregar, começa a falar. Quando chega no versículo 38, eles fazem a seguinte pergunta para Pedro: tá bom, nós entendemos que isso é o cumprimento de uma promessa, tá? Nós também queremos isso. O que nós precisamos fazer? Eles fazem uma pergunta para Pedro: o que nós precisamos fazer para ter acesso a essa realidade que vocês estão vivendo? Aí Pedro diz: olha, primeiro arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Tenham Cristo como Salvador. E aí sim vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então isso que a gente está falando, primeiro, essa realidade do Espírito Santo, essa realidade do céu é para quem? Para todos os que são salvos. Para todos os que entregaram sua vida a Cristo. Para todos os que se arrependeram dos seus pecados, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aí o Espírito Santo vem habitar em nós, e agora nós estamos aptos a dar mais um passo. Então, se você está aqui nessa noite, você ainda não entregou sua vida a Cristo, esse é o primeiro passo que você precisa dar. Porque a Bíblia diz que é a partir de Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. E é a partir disso que Deus envia seu Espírito, que vai nos trazer uma maior consciência de que somos filhos de Deus. Quando o sentimento de orfandade, escute isso, quando o sentimento de orfandade está tentando nos dominar, nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque isso pode demonstrar uma fragilidade no relacionamento com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Você pode falar para quem está do seu lado? Você é filho de Deus. Fala aí para ele aí. Você é filho de Deus. Então entenda, o texto de Isaías 44, irmãos, ele diz que Deus vai derramar sobre a terra sedenta. Sabe o que eu quero? Que Deus gere em nós a fome pela presença. Como a gente acabou de cantar aqui, eu só quero a tua presença, eu não quero sair desse lugar, eu quero mais. Imagina, irmãos, a gente vivendo essa realidade constantemente. Eu vou falar, se Deus permitir, na próxima semana sobre o batismo no Espírito Santo e o dom de línguas. Porque essa é uma realidade extraordinária, que também está reservada para todos nós, que nos edifica. Só que muitas vezes, até aqui às vezes quando eu falo disso, alguns já ficam assim, tenso.
Ah, pastor, mas será que é para todos mesmo? Será que é para todos? Será que isso aí não é só para alguns, não? Eu já vou te dar um spoiler, eu vou te falar disso biblicamente na próxima semana. Porque hoje eu vou abordar uma outra temática. Mas eu já vou te dizer, é sim para todos nós. Para todos. Todos. Agora é verdade que durante muito tempo, esses assuntos foram abordados de uma maneira, ou tratados de uma maneira muito mística, muito fora do que diz as Escrituras, e criou uma barreira. Tem pessoas que têm aversão dessas coisas. E aí nós somos como um computador que não tem um sistema operacional. Você aperta lá o botão, porque se você tirar o sistema operacional de um computador, ele serve para quê? Praticamente para nada. É uma sucata. O Espírito Santo, então, irmãos, é o que Deus deixou para que nós fluíssemos. Porque nós não queremos, escute isso, nós não queremos ficar funcionando. Desde o momento que Deus nos deu a palavra profética sobre essa igreja, nós falamos assim: Senhor, nós não queremos ficar só numa igreja de manutenção, mantendo as coisas, tudo funcionando, bonitinho, tudo arrumadinho. Não, irmão, claro que queremos tudo arrumado, com excelência, com ordem, com decência, uma igreja bonita, agradável, queremos isso, mas nós não fomos chamados para funcionar. Eu e você fomos chamados para fluir no Espírito Santo. Fluir no Espírito Santo. Escute o que Jesus disse em João capítulo 7, verso 37. Irmãos, eu quero uma espiritualidade dinâmica, vibrante, na sua vida, na sua família, nesta igreja. E sem o Espírito Santo nós não vamos ter isso. Mas escute o que está em João capítulo 7, verso 37, acompanha comigo. João 7, 37. Olha o que diz a palavra. Veja como o ensino de Cristo se alinha com o ensino de Isaías que a gente acabou de ler. Olha lá, João 7,37. Vou ler ali junto com o texto que está lá. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta... Jesus disse o quê? Em alta voz, está dizendo, isso é importante. O que ele disse aqui? Se alguém tem, isso tem a ver com o texto de Isaías 44, sim ou não, igreja? Totalmente. Olha a condição. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ah, pastor, mas isso aí está falando de sede, né? Eu vou até beber água que eu estou com sede. Está falando de água, né? Passa o texto para mim, por favor. Ele estava se referindo ao quê? Está entendendo, irmãos? Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Começa aqui, ó. Eu creio. Pode voltar lá, por favor? Não, 39. Deixa aqui. Volta no 37, por favor. Se alguém tem sede, vem a mim e... 38, por favor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, olha o que vai acontecer. Do seu interior... Que palavra é essa aqui, igreja? Me ajuda? É esse o nível que Deus quer para mim e para você. Fluirão rios de água viva. Irmãos, não tem como nós pensarmos em rio de água viva com um copo desse aqui derramando água. Não tem como. Você está entendendo o nível que Deus está dizendo que tem para mim e para você? Eu não vou, e eu tenho todos os dias
estudado a Bíblia e dito: Deus, nunca me deixe ir além do que a tua palavra diz para eu não falar heresia. Mas, irmão, eu também tenho pedido: nunca me deixe ficar aquém do que a tua palavra diz que tem para nós. O texto está dizendo, irmão, que do meu interior, do seu interior, é para o quê? Me ajuda. Fluir um rio. Imagina um rio fluindo. Quando já viram um rio na sua vida? Quando já viram um rio? Até na TV, em algum lugar, você já viu um rio? É uma coisinha assim, mirrada, nada a ver, sim ou não? Não, irmão, é água jorrando. É coisa nova, é renovo, não é água parada. É novidade de vida, é renovo, é fluir. É isso que a gente quer para você. É isso que nós queremos. Fluirão rios de água viva. Vai para o 39, por favor. Ele estava se referindo ao quê? Ao Espírito Santo, que seria derramado. Então nessa noite, o texto está dizendo para mim e para você, que a vida no Espírito Santo, ela é caracterizada pela abundância. Uma vida viva. Parece até um pleonasmo, uma redundância falar isso, mas não é. Porque existem vidas que não são vivas, vibrantes. E não é isso que nós queremos, irmãos. Nós queremos fluir. Se a Bíblia está dizendo que do meu interior, do seu interior vai fluir, é isso que nós queremos. Quantos desejam isso? Só que entenda bem, eu já disse aqui, eu sou só uma placa apontando um caminho. Isso não é uma frase de efeito não, é assim que eu me sinto mesmo. Eu sou apenas uma placa mostrando para você um caminho. Porque o texto está dizendo: se alguém tem sede, eu não posso ter sede por você. Eu não posso beber por você, eu só posso beber por mim. Mas eu posso te incentivar a beber dessa fonte. Eu posso te incentivar a buscar isso. E aí você começar a falar assim: pastor, comecei a buscar o Espírito Santo e eu estou entendendo a Bíblia como nunca. Claro que você vai entender, porque a Bíblia diz que Ele viria e nos ensinaria todas as coisas. Aí você fala: pastor, eu comecei a buscar o Espírito Santo e tinha uns pecadinhos aí de estimação que vazaram tudo. Claro, porque o Espírito Santo vai lançar luz e vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí você fala: pastor, eu estava mentindo, era uma mentirinha branca aqui, uma mentirinha ali. Acabou, pastor. Claro que acabou, porque onde o Espírito Santo chega, a verdade chega, irmão. Pastor, começamos a buscar o Espírito Santo, nosso casamento está mudando, nosso casamento está sendo transformado. Claro, irmão, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele tem os atributos de Deus. Assim como Deus é onipotente, onisciente, onipresente, assim é o Espírito Santo na sua vida. Você está entendendo, irmãos? É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso. A vida cheia do Espírito Santo é caracterizada pela abundância. Rios de vida fluirão. Irmão, não sei você, mas se a Bíblia está dizendo que essa capacitação do alto vai gerar rios de vida em mim, é isso que eu quero. É isso que eu desejo. É esse nível que eu quero. É esse nível. Eu não quero ficar só olhando, já disse aqui, eu não quero ficar só olhando pelo retrovisor não. Eu não sei se você dirige só olhando pelo retrovisor. E não é bom nem seguro. Se você olhar, o retrovisor é pequenininho, o para-brisa é grandão, é para você olhar para frente. E a realidade do Espírito Santo não é o retrovisor. Não é. Tem coisa nova. O texto, Jesus está dizendo: olha, há uma realidade, há um revestimento de poder, há algo mais que eu vou derramar sobre você. Como eu disse, esse foi o tema que Jesus ensinou antes de voltar. É uma pena que parece que Jesus falou disso ali e a gente esqueceu. Tá bom, Jesus deve ter falado isso mesmo só para falar. Irmão, quem está nas suas últimas palavras, não usa palavra à toa. Quem está nas suas últimas palavras, as palavras são assim, cuidadosamente escolhidas. Então imagina, Jesus está dando as últimas orientações. E ele diz: olha, vocês serão
revestidos de um poder do alto. De algo, porque eu acho que foi o Aziel que postou um dia desse uma frase lá no grupo. Ele disse assim: não tem como, acho que a gente agendar. Lembra você como é que era? Fala para mim essa frase que ele postou um dia desse, eu achei muito fera. Não podemos agendar o agir do Espírito Santo, mas nós podemos nos reunir para orar e clamar. Ouviu isso, irmãos? Nós não podemos agendar. Eu estou aqui pregando, compartilhando com você isso que Deus trouxe para a igreja. Só que não sou eu que gera o Espírito Santo em você. Embora biblicamente, a Bíblia me autoriza em Atos capítulo 8 a orar por você, até com imposição de mãos, para que você receba o Espírito Santo. Mas entenda, é algo do alto para nós. Para que vem do alto? Quando a Bíblia diz que nós seríamos revestidos desse poder do alto, é porque, como eu disse, é esse poder que vai permitir que eu e você tenhamos acesso a coisas do alto. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos dar uma olhada nesse texto. Tanto que esse texto é importante. 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler o versículo 6 em diante. Acompanhe esse texto, para você entender o que o Espírito Santo tem para mim e para você. Irmãos, quando você começa a buscar o Espírito Santo, você começa a falar com o Espírito Santo, você começa a orar em línguas, edificando-se a si mesmo, você começa a ter esse contato direto, porque, entenda bem, a gente pode orar, pedindo para que o Espírito Santo nos encha mais, tome o ambiente, mas entenda, ele habita em nós, onde você vai o Espírito Santo está junto. Onde você está, é no seu trabalho, é na sua casa, é no ônibus, é namorando, é onde você está, o Espírito Santo está lá. Imagina, irmão, se nós tivéssemos essa real compreensão. Quando você recebe um hóspede na sua casa, você trata ele de qualquer jeito? Sim ou não? Sério mesmo, irmão? Em regra, não. Até mesmo aqueles que a gente não gostaria de receber, a gente dá um jeito de tratar bem, não é, Brunão? Agora imagina, o Espírito Santo habita em nós. Tudo que você faz, Ele está vendo. Tudo que você fala, Ele está ouvindo. Não tem nuvem, não tem criptografia que esconda dele as coisas. Não tem palavra que você digita, apagou, ninguém viu. O Espírito Santo falou: opa, eu vi. Não tem aqueles memezinhos que o pessoal mandava? Eu li que você apagou, mandava o Henrique Cristo lá e tal. Não é assim? Ele está conosco. Aí olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, verso 6 em diante. Aqui na minha versão fala a sabedoria que vem de Deus. Olha o que diz o texto. Paulo aqui está escrevendo à igreja que mais exerceu dons na face da terra, a igreja de Corinto, para dizer para eles que tudo aquilo que Paulo fazia, ele não fazia dele mesmo, porque ele tinha algo extraordinário. Não, Paulo começa aqui a ensinar que toda essa capacidade e sinais e dons e prodígios vinha de quem? Do alto, do Espírito Santo. Aí ele vem e escreve assim, acompanha comigo: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus, em mistério, a sabedoria que estava oculta, escuta, a sabedoria que estava oculta e que Deus predestinou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Por quê? Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, olha esse texto, tanto que você conhece, esse texto que vem agora: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o
amam. Aí vem o versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Está entendendo isso, irmãos? Quantas vezes você já ouviu assim, nem olhos viram, irmão, nem ouvido ouviu, nem chegou no coração do homem, o que Deus está reservado porque Ele o ama, quando a gente estiver lá na glória, Deus vai dizer. Você já ouviu isso alguma vez? Já ouviu? Eu já ouvi muitas vezes. Até já falei isso na minha imaturidade bíblica. Até já falei isso. Só que o que o texto está dizendo aqui para nós, Lia? Que o Espírito Santo vai revelar essas coisas agora para você. Está entendendo, irmãos? Está entendendo o acesso que o Espírito Santo quer trazer para nós? Agora, eu não sei você, eu não vou impor nada a vocês. Mas entenda bem, se a Bíblia está dizendo que agora, neste tempo, por meio do Espírito Santo, eu posso ter acesso ao que o olho não viu, ao que o ouvido não ouviu, ao que não chegou ao coração do homem, irmão, eu não vou esperar para a glória não, eu quero agora. Se o Espírito está dizendo que eu tenho acesso agora, eu quero agora, irmão. Só que isso tem a ver com ter sede e fome. O Espírito Santo é Ele que nos permite ter acesso. Você pode dizer isso comigo? O Espírito Santo me permite ter acesso a realidades extraordinárias. Irmão, e eu pergunto, para quem que é isso que eu estou falando? Para todos nós. Para todos nós. João disse, olha, eu já citei, eu estou batizando vocês com água. Então, perceba aqui para eu trabalhar para concluir isso aqui que eu quero fechar nessa noite. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado. Cristo veio, nos reconciliou com o Pai. O Espírito Santo agiu, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo me convence. Eu recebo Cristo como meu Salvador. O Espírito Santo vem habitar em mim. Eu sou batizado para arrependimento de pecados. Só que Deus está dizendo, Wellington, tem algo mais. Que algo mais? Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Tá bom, eu estou buscando ser cheio do Espírito Santo, orando, lendo a Bíblia, fugindo do pecado, estou buscando esse enchimento do Espírito Santo, essa vida de intimidade. Aí Deus fala assim, Wellington, tem algo mais ainda. Eu quero que você seja revestido de um poder que você não conhece. É como se eu pegasse, imagina esse copo aqui, ele está quase cheio. Imagina eu pegar esse copo e encher, totalmente. É cheio do Espírito Santo. E eu pegar esse copo cheio e mergulhar em um balde cheio também. Porque quando a gente fala de batismo, a palavra batismo é mergulhar. Entendeu, Suzana? Mergulhar. Batismo é o quê? Como é que acontece o batismo? Por imersão. A origem da palavra batismo é mergulhar, é imergir. E o que seria então batizar no Espírito Santo? Você está cheio e agora você vai ser imergido no Espírito Santo. Então imagina uma garrafa cheia sendo mergulhada em um balde cheio. É esse a coisa mais fácil que eu talvez pensei aqui para tentar ilustrar isso para você. É esse nível que Deus tem para mim e para você. É esse nível. E eu, irmão, eu desejo isso e eu tenho orado para que você busque isso. Você pode se colocar de pé? Se coloca de pé. É o que nós desejamos, é o que nós queremos, é o que Deus disse na sua palavra. Vivam no Espírito, e vocês jamais
satisfarão os desejos da carne. Desde o início, a palavra foi: eu derramarei sobre a terra sedenta. Jesus, por sua vez, vem e diz: se você tem sede, venha e beba. Então nessa noite, irmãos, eu vou finalizar essa ministração, eu vou orar por você. Não tem sugestão, não tem manipulação, é Bíblia pura. Mas eu, como pastor dessa igreja, seria leviano se eu, ciente dessas realidades, que podem transformar sua vida como nunca, eu ficasse aqui só te dando um copinho de água para você beber, dizendo: vem até mim quando você estiver com sede. Eu seria leviano se eu fizesse isso, porque Cristo não fez isso. Quando Cristo teve um encontro com aquela mulher em João capítulo 4, você vê que a linguagem é a mesma de João capítulo 7. A mulher estava lá pegando água no poço. Jesus começa a conversar com ela e Jesus fala assim: se você soubesse quem é que está aqui, você pediria e eu te daria água viva. É a mesma linguagem de João 7. Num primeiro momento ela não entende, ela fala assim: mas você é maior do que Jacó que nos deu esse poço? Você é maior do que Jacó? Ele está falando: você não está entendendo, eu sou a fonte da água viva. E aí Jesus começa naquela conversa a revelar a vida daquela mulher. Primeiro ela começa achando que Jesus era só um judeu, e que o judeu não deveria sequer conversar com a samaritana. Daqui a pouco, quando Jesus começa a revelar, ela fala: eu vejo que você é profeta. Daqui a pouco ela vai lá na cidade e fala assim: eu encontrei o Messias. E toda a cidade vem para beber na fonte. Esse é o nosso papel, é levar você à fonte. Eu não quero ficar te dando um copinho de água não, irmão. Ó, bebe aqui, ó, bebe aqui no meu copinho, bebe aqui. Não, eu não. Eu quero que todos vocês vão à fonte. Sabe para quê? Para que o rio flua na sua vida. Quando Pedro prega, eles perguntam: tá bom, Pedro, o que é que nós devemos fazer? Ele disse: arrependam-se. Arrependam-se, recebam Cristo, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E nessa noite, irmãos, eu vou orar para que o Espírito Santo ele venha sobre você. Eu vou orar por você. Mas eu quero que você coloque aí a mão no seu coração e comece a falar com Deus. Porque nada disso, irmão, acontece se houver algo obstruindo o meu relacionamento com Deus. Tem alguma área da sua vida que você fala: puxa vida, ô pastor, tem área aqui que está uma dificuldade. Fala com Deus aí, porque Ele já sabe. Quando Deus diz assim: se confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. É só porque quando você confessa, o confessar não é porque Deus não sabe, Ele já sabe. Quando você confessa que tem uma área da mentira, do engano, da raiva, da omissão, sei lá qual é a área que está te dominando. Quando você confessa, não é para que Deus saiba, Ele já sabe. É só você dizendo: Deus, agora eu estou falando isso, eu estou expressando, porque eu quero que o Senhor me ajude a mudar. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Nessa noite, fale com Deus. Fale com seu Pai, o Espírito Santo. Ele está aqui, Ele vai conduzindo as suas orações. Mas eu quero que você comece a falar com o Senhor. Se há alguma área que você precisa confessar, apresente agora. Se há algo que você precisa deixar, apresente ao Senhor nessa noite. Mas irmãos, nós vamos orar a Deus, porque Atos 8 diz isso, que
Paulo chega num lugar e aqueles irmãos, eles não sabiam que havia a realidade do Espírito Santo. E Paulo fala: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem: nós sequer sabemos que o Espírito Santo existe. E Paulo, o texto de Atos 8:35 em diante diz: e Paulo, orando e impondo as mãos, clamou para que recebessem o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. É isso que eu desejo para a sua vida nessa noite. É isso que eu desejo para a sua vida nessa noite. Eu não vou impor a você, mas eu vou orar. E nós aprendemos nessa noite que Deus derrama sobre o sedento. Essa realidade é para você, não tenha dúvida. É para todos os filhos. É para todos os filhos. E eu quero que você comece agora a orar ao Senhor. Comece agora a orar.